Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo. Eu sou o obreiro Fábio e hoje nós vamos falar acerca do assunto libertação. Eu já fiz a introdução. Você que ainda não assistiu o vídeo, está lá, libertação como você nunca viu. É uma pequena introdução, mas hoje eu queria entrar um pouco mais profundo nesse assunto. Um assunto bastante forte, mas também muito preconceito em cima do assunto libertação, principalmente acerca do povo de Deus. O povo de Deus é o que mais critica. O povo de Deus é o povo que mais, vamos dizer assim, não acredita na batalha espiritual, na libertação. E são poucos os altares que trabalham com libertação, são poucos os libertadores. Aleluia! O texto base que nós vamos usar é Paulo. Paulo, na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Paulo aqui, ele relata acerca de seres espirituais. E o mundo espiritual, ele é um mundo regido por hierarquias. E aqui nós vamos ver Paulo dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Cada nome que Paulo cita aqui, principados, hostes espirituais, príncipe das trevas e potestade, são demônios territorialistas. Isso mesmo que você ouviu. No mundo espiritual existem hierarquias, e cada hierarquia eles dominam certos lugares, certas nações, certos países e certas localidades. E aqui Paulo ele deixa tudo bem separado. Mas eu não queria entrar muito nesse assunto, vamos deixar para o próximo ensinamento. Mas eu queria atentar, porque Paulo aqui, ele vem relatar algo muito poderoso, muito forte, muito profundo, quando ele fala acerca desses três territórios: principados, potestades, hostes espirituais, e contra os príncipes das trevas. O nome já está dizendo príncipes das trevas. Então, o mundo espiritual, ele trabalha organizado. São hierarquias, assim também como os seres divinos, os anjos. Existem hierarquias angelicais. E aqui Paulo, ele está dando uma chave muito poderosa para as nossas vidas, que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Você já observou que uma casa familiar, uma casa onde reside uma família, principalmente uma família cristã, aonde era para ser um lar de paz, um lar de harmonia, um lar de amor, um lar de união, você pode observar que
a maioria desses lares não tem nada disso que eu acabei de falar. Não tem paz, não tem união, não tem amor, não tem afeto. Mas por que isso? Muitos falam que são os próprios pais que já vieram de uma linhagem, de uma criação dos nossos avós duro, rígido, e por isso, da mesma forma que eles foram tratados, eles tratam os seus filhos. Mas na verdade, irmãos, são uma atuação espiritual. Uma atuação espiritual que acontece dentro daquele lar, que acontece na vida daquelas pessoas. Mas por muitas das vezes as pessoas levam esses acontecimentos como coisas naturais, como coisas comuns, como coisas que faz parte do dia a dia. Então daí você vê o nível que o ser humano chegou. Ele passa por guerra, por lutas dentro da sua casa, batalhas travadas, onde acontecem discussões, onde muitas das vezes o marido chega bêbado, bate nos filhos, bate na mulher. Quantas e quantas pessoas que você conhece assim, que eu conheço assim, quantas pessoas passam por isso, quantas famílias vivem isso? E aos olhos humanos, aos olhos naturais do homem, é uma coisa natural, é uma coisa normal. Uma mãe, um pai discutir, ter briga dentro daquela casa. Mas aqui Paulo, ele vem quebrar esse paradigma. Aqui Paulo, ele vem nos revelar o que está por trás de tudo isso. Das brigas familiares, de tudo aquilo que aflige aquela casa, que aflige aquele lar. A nossa, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você observar, muitas dessas famílias, muitas dessas casas, que, como eu falei no início, era para ser um lar de paz, um lar de harmonia, de amor, de afeto, não existe mais isso. Por quê? Porque dentro daquela casa já existe um ser maligno, já existe um ser espiritual que habita dentro daquele lar, aonde tem as destruições, aonde tem as brigas, as confusões, as contendas. É pai batendo na mãe, é filho xingando os pais, são filhos afrontando os seus próprios pais. E muitas das vezes vamos ver até situações que levam até a óbito, a morte. Por quê? Porque aos olhos naturais é coisa comum, coisa natural. O homem chegou cansado, está estressado. A mulher chegou cansada, está estressada. Não é nada disso. Olhando com os olhos espirituais, dentro daquela casa, dentro daquele lar, por trás daquela família, existe um ser espiritual maligno atuando poderosamente. E por a pessoa não ter esse conhecimento, e por a pessoa muitas das vezes não conhecer quem tem esse conhecimento, que possa instruir, acabam se separando, famílias são destruídas. E Paulo aqui está falando que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Perceba que logo de início ele fala luta contra carne e sangue. Porque geralmente um pai de família briga com a mulher e a mulher ela é revida. Porque a mulher, por não ter a visão espiritual, ela rebate ou muitas das vezes ela afronta o próprio marido, até mesmo quer descontar, e ali começa aquele embate, aquelas agressões constantes.
mãe agredindo pai, pai agredindo mãe, e ali na mente deles é um ato de defesa. Para um ato de defesa, para outro um ato de ataque. E ali começa aquela confusão. Então um lar que era para ser um lar de paz, um lar que era para ser um lugar de harmonia, não existe isso. Por quê? Porque eles não conhecem o que está por trás. Porque eles acham que na sua mente, no seu olhar físico, são coisas naturais do dia a dia, do seu cotidiano. Mas o principal veículo que era para instruir essas pessoas, o principal veículo que era para ensinar essas pessoas, não praticam, não conhecem, falam por falar, falam da boca para fora de batalha espiritual, falam da boca para fora sobre libertações, falam da boca para fora sobre espíritos imundos, mas nunca tiveram uma experiência, nunca fizeram uma libertação. É tudo na teoria. Tudo na teoria. E melhor do que você aprender, melhor do que você viver tudo isso, é você viver na prática. É estar ali no seu dia a dia. É aquilo ali se tornar comum para quem trabalha com libertação, para quem é o libertador. A pessoa que é um libertador, que trabalha na área da libertação, para ele isso ali é algo normal no sentido de falar. Mas ele sabe quem está atuando, ele sabe quem está agindo por trás de tudo aquilo. Então o libertador, ele vai mapear tudo o que acontece dentro daquela casa, fazendo perguntas. Através das perguntas ele vai mapeando, até que chega um momento que ele tem um discernimento e ele sabe quem está ali, regendo aquelas brigas, regendo aquelas confusões. Certa vez, uma mãe de família chegou para mim e havia me pedido que eu fosse na casa dela orar. Só que antes dela falar comigo, eu havia mandado mensagem. E na mesma hora ela confirmou. Ela, olha, obreiro Fábio, eu estava pedindo a Deus para Deus enviar vocês aqui em casa. E ali eu perguntei, mas por que, minha irmã? E ali ela começou a relatar. Olha, obreiro, eu comprei uma casa, só que nessa casa, há mais de 8 meses eu não consigo dormir. Eu sinto raiva da minha filha, e era somente ela e a filha. E ela relatou que ela não conseguia estar na sala dela. Nem ela e nem a filha conseguia estar dentro da sua casa, da sua própria sala. Então elas viviam mais na cozinha e nos seus quartos. Mas dentro da sala em si, ela relatou que ela não conseguia ficar. Porque ela falou que era como se tivesse alguém observando ela. É como se tivesse uma pessoa observando ela e ela sentia medo. E muitas das vezes, quando ela parava no seu sofá, ligava a sua televisão, como uma pessoa comum, que ela chegava do seu trabalho e queria assistir um pouco da sua televisão, ela sentia que tinha algo observando. E ali ela começava a sentir medo. Ela desligava a televisão e quando ela saía, que ela ia para o seu quarto, ela ficava arrepiada. Ela falou que é como se fosse alguma coisa seguindo ela. E aquilo me chamou a atenção. E até que então, reuni algumas obreiras, homens e mulheres de guerra, e ali nós fomos à casa daquela irmã. Começamos a conversar, comecei a mapear aquela casa, comecei a entender toda a situação que ela estava vivendo. No final de toda a conversa, ficamos mais ou menos 10, 15 minutos conversando. E aí vem a importância do libertador ter a comunhão com o Espírito Santo. Daí a importância do libertador andar com o Espírito Santo. Porque através do que ela me relatava, o Espírito Santo ia me guiando.
conforme ela ia me relatando, o Espírito Santo ia me revelando. E ali acabamos de conversar e eu falei com ela: agora eu vou abençoar a sua casa e depois eu vou orar na senhora e na sua filha. Irmãos, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele é violento. O mundo espiritual, ele não vem para brincar, ele vem para matar, porque no mundo espiritual, os seres malignos que ali estão, eles são letais. E quando você não tem o conhecimento, quando você não conhece as coisas espirituais, você perece, você é maltratado. E é o que estava acontecendo com essa mulher e com a sua filha. Elas estavam sendo maltratadas. E aos poucos, sem elas perceberem, o amor entre mãe e filha já não existia mais, porque havia um embate ali. Era discussão, era briga. Então, essa briga, aquele embate, criou um sentimento tanto na mãe quanto na filha. E esse sentimento de raiva, ele se tornou um portal, ele se tornou um ponto de contato. E o que é um ponto de contato? É através daquele sentimento de raiva, uma por outra, que o diabo ele encontrou a brecha para ele começar a trabalhar. Foi ali que aquele espírito imundo, ele encontrou a porta aberta para ele entrar e começar a trabalhar na mente da mãe e da filha. Começou a colocar uma contra a outra, e ela sem entender, ela sem ter conhecimento, mas ela sabia que tinha algo errado. Ela sabia que tinha algo errado. Foi quando ela nos pediu socorro, foi quando ela nos pediu ajuda. E ali, irmãos, foi algo sobrenatural. Por isso que eu falo, a libertação, a batalha espiritual, o libertador, ele não pode só falar de boca, ele tem que vivenciar ele tem que vivenciar o que ele prega. Porque como que eu poderia ensinar você sem ter passado por alguma coisa, sem ter passado por experiências espirituais? E o que eu estou passando aqui, o que eu estou relatando para você, são coisas reais. E eu tenho esse vídeo gravado, só que eu não posso mostrar, até mesmo pela identidade da pessoa, por respeito. Mas o vídeo é muito forte, irmãos. Então você tem que, o libertador, ele precisa ter as suas experiências sobrenaturais, porque através dessas experiências que ele vai crescendo no mundo espiritual, ele vai crescendo na graça e no conhecimento, ele vai crescendo no espírito, ele vai ganhando estrutura no mundo espiritual. Então aquilo vai se tornar comum, normal para ele. Então, conforme for surgindo mais e mais, ele já sabe identificar, só dele olhar para o ambiente. Percebe? A pessoa, quando é madura no espírito, já conhece a batalha espiritual, muitas das vezes, ao colocar o seu pé naquele ambiente, ele observar, ele já sabe quem está por trás daquela atuação, ele já sabe o que está ali. Então, irmãos, eu ungi as minhas mãos e ali eu comecei a orar. Só que antes de eu sair de casa para ir à casa dessa senhora, eu havia feito uma oração. E a oração, ela foi confirmada naquele exato momento que eu comecei a orar na casa dela. Estávamos sentados na sala, acabamos de conversar 10 a 15 minutos, e ali foi o primeiro lugar que o Espírito Santo me orientou a orar. Me levantei, pedi permissão, ela autorizou, e ali, irmãos, foi no automático. Quando eu me virei de costa para ela, que eu botei as mãos na parede, que eu comecei a orar, eu só vi ela atrás de mim, colocando as mãos para trás, e o mal já manifestou, já me confrontando,
quando eu coloquei as mãos, que eu comecei a orar, e olha que eu nem comecei a orar forte. Não foi nem um minuto, quando eu coloquei as mãos, que eu comecei a orar, atrás de mim ela manifesta. E ali aquele mal se revela, furioso comigo e com a minha equipe de obreiras. Só que, pela minha autoridade e o poder que a palavra me dava, ele não podia me tocar. Ele podia sim me confrontar, mas me tocar não, porque a minha autoridade estava sobre a vida dele. A minha autoridade estava acima dele. Mas por quê? Porque eu ando em obediência à palavra. Eu ando em retidão à palavra. O que a palavra nos orienta a fazer, eu faço. Porque, entenda, você que quer trabalhar com libertação, você que está começando o seu ministério agora com libertação, entenda uma coisa: o mundo espiritual, ele é violento, ele é letal. Para você lidar com as coisas espirituais, porque você muitas das vezes vai naquela casa, você não sabe o que você vai encontrar. Você pode encontrar um principado, uma legião, você não sabe o que você vai encontrar. E para você bater de frente com esses espíritos malignos, você tem que estar em obediência, você tem que estar alinhado com a palavra. Você tem que estar com a sua vida no altar, porque se você não tiver com a sua vida no altar, automaticamente, irmãos, você é humilhado. Se você pegar um principado, então, meus irmãos, ele tem o poder de te jogar no chão. Ele pode te jogar no chão. Você não tem noção do que é um espírito maligno. Então, irmão, naquele momento, ela manifesta, ele já vem para me afrontar, quebrei as forças dele, todo o processo que o libertador tem de fazer, quem trabalha com libertação já sabe o que eu estou falando. Então ali eu comecei a dar um comando. Quando ela se manifestou com aquele espírito imundo, ali eu percebi que havia algo naquela parede, que havia algo dentro daquela casa, naquela sala. Porque quando, irmãos, o mal manifesta, e ele manifesta furioso, é porque ele sabe que você descobriu o segredo dele. É porque ele sabe que você identificou o segredo dele. E qual era o segredo daquele espírito imundo? Qual era o segredo? O que incomodou tanto ele ao perceber que eu havia descoberto? Aquela senhora, ela havia comprado aquela casa há pouco tempo. A família que saiu dali, que vendeu a casa para ela, também era vítima. Tanto a família que vendeu como essa senhora que comprou a casa. Na coluna da casa que ficava na sala, havia um trabalho. Havia um trabalho feito para uma entidade que aqui eu não vou citar o nome. Havia um trabalho embutido dentro daquela coluna, enquanto a casa estava sendo construída. E aquela casa, ela foi oferecida àquele espírito imundo. Foi oferecida àquela família que passava. Ou seja, toda família que passasse pelaquela casa levava com si uma maldição espiritual que haviam colocado dentro daquela casa. E quando eu identifiquei isso, que eu vi que aquele espírito imundo ficou furioso quando eu coloquei a mão, automaticamente eu olhei para ele e dei a ordem. Eu dei o comando. Em o nome do Senhor Jesus, o Nazareno, traz a informação agora. O que está por trás dessa coluna, que eu já vi. Há um trabalho feito por trás desta coluna. Esse trabalho, ele foi feito para quem? Para você ou para outro espírito? E ali ele confirmou: esse trabalho foi feito para mim. Foi aonde eu identifiquei
que era ele que oprimia aquela casa, era ele que oprimia aquela família, era ele que colocava mãe contra filha, filha contra mãe, ali aconteceu embate, discussões, brigas, aonde a mãe e a filha ficavam meses sem se falar. E ali eu comecei, quebrei, fiz a oração, quebrei aquele mal, quebrei aquele pacto, quebrei aquela oferenda que havia sido feita para aquela entidade. Só que havia um detalhe: além daquela oferenda, havia portais, legalidade em objetos que ela havia ganhado de outras pessoas. Objetos que ela havia ganhado de outras pessoas. Objetos como esses, simples, que aos olhos humanos não é nada, é apenas um enfeite. E ali naquela estante dela havia tantos enfeites, aquelas miniaturas, cristais, bailarinas, cinderelas, tudo miniatura, conchas do mar. E ali, quando eu acabei de fazer, quebrei toda a maldição, quebrei o mal que havia naquela coluna, eu perguntei: eu sei que ainda tem mais coisa sua aqui, ainda tem outros pontos de contato, então começa a tirar aí agora. Irmãos, nesse dia, eu e a minha equipe de obreiros e obreiras, a gente entrou apenas com as nossas Bíblias na mão, apenas com a nossa Bíblia na mão. Quando nós saímos daquela casa, irmãos, era mais ou menos umas 3 sacolas lotadas de miniaturas, de perfumes, de taças, tantas coisas que ela havia ganhado e outras que o filho dela havia encontrado na rua e havia levado para dentro de casa. Ou seja, e sem ela perceber, no mundo espiritual, a casa dela se tornou, irmão, um ponto de vários portais abertos para os espíritos virem ali e afligir aquela casa, afligir aquela família. Só que entre aqueles espíritos imundos havia o maioral, havia o que estava acima de todos, o que dava a ordem, o que dava o comando. Mas a partir do momento que o reino de Deus chegou naquela casa, o jogo mudou, a conversa foi outra. Porque quando o reino de Deus chegou, chegou o maioral, chegou o principal, chegou o rei dos reis, o príncipe da paz, chegou o leão da tribo de Judá, chegou o Nazareno. E ali, meus irmãos, eles têm que obedecer, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Ele é o Senhor. E ali, irmãos, eu comecei a dar o comando, mandando ela limpar toda a casa. E ali ela começou. A pessoa manifestada começou: isso aqui é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E eu e a minha equipe só colocando dentro da sacola. Quando tiramos tudo, oramos na filha, mandamos o mal tirar todo o sentimento que ele havia colocado no coração dela e na mente dela. Porque não basta, irmão, somente tirar os objetos consagrados. Não basta somente você ir lá orar. Não. A libertação ela tem que ser completa. É pente fino. Então são passos, são degraus. Você começa de uma forma e vai vindo em ordem. E por último, a mãe e a filha foram limpas. Limpamos a mente, limpamos o coração, tiramos todo aquele sentimento uma da outra, fizemos a libertação daquela pessoa. Quando ela despertou, irmão, porque a libertação, irmãos, são níveis, e depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas o nível a qual ela se encontrava, ela perdeu a consciência por completo, ela não lembrava de nada. E quando ela voltou a si, que o mal foi tirado dela, foi tirado da casa dela, aquela mulher ela não conseguia olhar para a cara da filha. E então nós fizemos o teste. Minha filha, olhe para a sua filha, vê o que você sente, vê se você ainda sente aquele sentimento de raiva.
E ali elas se olharam uma para outra. Irmãos, foi automático. Elas se olharam uma para outra, porque a gente orou na mãe e oramos na filha. Primeiro nós oramos na casa, limpamos a casa, fechamos todos os portais. E por último, oramos nas pessoas. E foi automático. Ao se olhar uma para a outra, elas se abraçaram e começaram a chorar. E o que foi, minha filha? O que você está sentindo? Eu não sinto mais raiva da minha filha. Pelo contrário, eu estou sentindo amor. Eu estou sentindo paz dentro da minha casa. Ou seja, toda briga, toda confusão que está dentro de uma casa, irmãos, existe legalidade, existe um mal atuando, existe um mal agindo. Por isso você que conhece pessoas que se encontram nesse estado, compartilhe este vídeo, compartilhe esses ensinamentos. E então ali nós abençoamos a casa, abençoamos a família. E ali eu comecei a perguntar para ela: a senhora lembra de tudo? A senhora lembra disso aqui? Começamos a pegar os objetos para ela olhar. Isso foi fulano que me deu, isso foi meu filho, isso foi minha vizinha, isso foi minha sogra, minha nora. E pasmem, pasmem. Tudo aquilo que ela havia ganhado era consagrado a entidades. E sem ela perceber, a casa dela estava sendo destruída, devastada. Porque, como eu falei, o mundo espiritual ele é letal. Então você que recebe presentes, principalmente você, povo de Deus, principalmente você, crente, que tem falta de entendimento, você, crente, que não tem o discernimento, cuidado com o que você recebe. Cuidado com o que você recebe. Aqui na minha casa, irmãos, tudo que entra por aquelas portas tem que passar pelas mãos do sacerdote. Tudo que entra por aquelas portas tem que passar pela mão do sacerdote. Eu já estabeleci essa lei aqui na minha casa. Dentro da minha casa, essa lei ela é estabelecida. A minha família, elas sabem, elas todas sabem, todos eles sabem. Tudo que entra por aquelas portas tem que passar pelas mãos do sacerdote. E muitas das coisas eu nem permito que entre. Muitas das coisas é da porta para fora, já vai direto para a rua. Ou eu quebro. Porque ao olhar, ao tocar, eu já identifico. Porque se tem uma coisa, irmãos, eu sou muito sensível no mundo espiritual. Eu chegar num ambiente e eu sentir que tem algo estranho, irmãos, e a mesma coisa. Então cuidado você que recebe presente, porque muitas das vezes está consagrado a entidade. No próximo vídeo eu vou relatar acerca de uma experiência que eu tive com uma criança de 10 anos. E através de brinquedos, aquilo ali devastou a casa dele, a família dele. E é uma empresa muito conhecida, muito famosa no mundo todo. Só que eu não posso falar o nome. Porque eu não posso falar o nome. E essa empresa, ela é do ramo alimentício. Irmãos, você não tem noção do que é a batalha espiritual. Você não tem noção das batalhas que eu já enfrentei em tão pouco tempo de ministério. Então, ela começou a relatar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, você que gosta de pegar coisas da rua. Ah, eu achei isso aqui bonitinho na rua, vou pegar, vou levar para minha casa. Não faça isso. Não faça isso. Porque muitas das vezes, por você não ter o conhecimento espiritual, muitas das vezes por você ver um negócio tão inocente, tão bonito, você acha uma boneca ou algo, qualquer coisa que você acha na rua, que você acha bonita, vou pegar, vou levar para minha casa. Muitas das vezes aquilo ali tem um mal. E tem um mal que age nessa área da miséria, nessa área de coisas que vem do lixo, de brechó, principalmente de brechó. Irmão, você não tem noção. Você não tem noção o mal que está por trás dos brechós. Não compre nada de brechó. Até mesmo de loja mesmo também. Muito cuidado. E então, aquela família foi abençoada.
pegamos tudo, levamos para a igreja, oramos, quebramos, né? Quebramos o mal e depois quebramos com o martelo. Por quê? Não adianta nada nós pegarmos aquilo, jogarmos no lixo e ali deixar. Vai vir outra pessoa, vai pegar aqueles mesmos objetos e vão levar para suas casas, porque são coisas bonitas, irmãos. Você olhando não tem mal nenhum. São miniaturas, coisas bonitas, bem feitas. Mas por trás um mal que estava destruindo aquela casa. Então nós levamos para a igreja, quebramos com oração, depois quebramos com o martelo mesmo, quebramos mesmo, o que não dava para quebrar, irmão. Nós tentávamos, orávamos, desfazia o mal, e ali era jogado dentro de uma sacola amarrada e jogava no lixo. E antes de jogar na caçamba do lixo, o rapaz que estava ali, que trabalhava na Coluga, eu chamava ele, me apresentava. Olá, meu amigo, tudo bom? Boa noite. Eu sou o obreiro Fábio. Eu sou aqui dessa igreja de frente aqui, aonde você está vendo. Isso aqui que está dentro desse saco são trabalhos espirituais. E eu queria pedir para o senhor jogar diretamente naquelas caçambas onde faz a trituração do lixo, porque isso aqui tem um mal. Então eu quero que isso aqui seja destruído, seja desfeito. E assim ele fazia. Ele pegava, ou eu mesmo pegava, ia lá e jogava. E ali ele apertava o botão, aquela máquina triturava tudo aquilo. Ali eu já sabia que eu não tinha nenhum mal para fazer para outras pessoas. Então, irmãos, muito cuidado com o que você ganha, muito cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Nos próximos vídeos eu vou te falar acerca de outras batalhas espirituais a qual eu vivenciei, e são muitas, irmãos, e todas elas eu tenho registrado aqui, só que eu não posso mostrar, mas todas elas estão registradas aqui. Por isso, essas brigas, esses embates que tem dentro da sua casa, muitas das vezes é um mal. Vamos dizer que 99% é um mal espiritual atuando, agindo, destruindo casas, destruindo famílias. E muitas das vezes, por você não ter o conhecimento, passa desapercebido. E aí é onde o mundo espiritual ele age do jeito que ele gosta. E aonde que ele gosta de agir? Aonde as pessoas não os vejam, aonde pessoas não vão detectar a sua presença. Certa feita eu estava aqui na minha casa, eu e a minha família. Veio a minha cunhada, os filhos dela, e um dos seus filhos, uma criança, essa aqui já é outra criança, uma criança de 10 anos. Nós sentados, tomando um café, conversando, um assunto bem bacana. Só que algo me chamou a atenção no filho dela, da minha cunhada. Algo me chamou a atenção naquela criança. E eu comecei a observar ele. Aonde ele ia, os meus olhos iam. Aonde ele ia, os meus olhos iam. E ali eu comecei a observar. Foi quando por um momento eu chamei ele para perto de mim. Comecei a conversar com ele, comecei a brincar, porque é uma criança. E ali nós estávamos conversando, brincando com ele. E ali eu comecei a fazer algumas perguntas. Comecei a mapear. Porque o Espírito Santo estava me incomodando. Quando ele passava na sala onde os adultos estavam, porque eles estavam no quarto. Quando ele passava algo, dava aquele estalo. E aí eu ficava incomodado. Foi quando eu comecei a observar. Chamei ele, comecei a conversar, fazer algumas perguntas. E ele começou a me relatar algumas coisas que ele estava vivendo. Começou a me relatar algumas coisas que ele estava vendo. Começou a me relatar sobre um amiguinho invisível que ele estava vendo, estava conversando. Até desenhando ele estava. Então quando ele acabou de me relatar, eu já tinha mapeado tudo, eu olhei para a mãe dele. Minha filha, a senhora me permite orar pelo seu filho? Ela, sim, obreiro, pode orar. Olhei para a criança. Eu posso orar em você? Eu posso abençoar a sua vida? Ele, pode sim, tio. Ali eu me levantei. Irmãos, quando eu coloquei a mão na cabeça daquela criança, eu comecei a orar forte. Aquela criança de 10 anos, ela manifesta com uma fúria, irmão, que se eu não tivesse autoridade, se eu não tivesse com a minha vida no altar, irmãos, ele tinha me jogado no chão,
ele tinha me dado uma surra, porque eu senti isso na mão, porque quando aquele mal possuiu aquela criança, irmãos, você não tem noção a força que aquela criança de 10 anos tinha. Tinha eu e mais 3 adultos na sala. Eu, a minha esposa, a minha cunhada, a sua mãe e o seu padrasto. Se aquelas pessoas que ali estivessem não tivessem autoridade sobre aquele mal, irmãos, ele bateria em nós 4 tranquilo, com uma mão, porque a força que ele estava colocando, irmão, era coisa sobrenatural. E ali comecei a dar os comandos, comecei a dar a ordem, perguntei quem estava agindo, atuando, e ali ele começou a relatar tudo. Ali já ele manifestado com o mal. E ali começou a guerra espiritual. E ali começou a batalha espiritual de verdade, verdadeira. Não é de palavras, não. Era na prática. E ali ele começou a me relatar. Aí o mal manifestado na criança começou. Aí você vai me olhar e vai falar: obreiro, uma criança de 10 anos com mal, isso é mentira, é blasfêmia. O mundo espiritual, ele é letal. Só te fazer uma pergunta: a morte, ela escolhe classe? A morte, ela escolhe cor? A morte, ela escolhe idade para levar? Você acha que esses malditos, você acha que o mundo espiritual, esses espíritos imundos, vão escolher idade? No nosso linguajar, eles querem uma casa, e a casa somos nós. Ele quer habitar ilegalmente numa casa, porque quando um espírito imundo ele atua na vida de uma pessoa, ele faz morada dentro daquela pessoa, ele está ali ilegalmente. E é por isso que o poder e a autoridade que a palavra me dá vem repreender ele, e ele tem que sair. Por quê? Porque a palavra, ela é verdadeira, ela é pura. E o portador da voz de Deus, ele também tem que estar alinhado com a sua vida na palavra, para que ele possa ter poder e autoridade sobre não só aquele mal, mas sobre todos os demônios. E isso que eu estou falando, irmão, foram entidades, vamos dizer assim, no mundo espiritual, muito abaixo. Porque eu já peguei principados, irmãos, que se eu falar para você aqui, você vai ficar... A fisionomia da pessoa muda, dependendo do principado. Dependendo do principado, a fisionomia da pessoa muda. Então ali, orei, fiz a libertação daquela criança, orientei a mãe, orientei o padrasto, orientei também aquela criança. E hoje, para a glória de Deus, é uma família abençoada. A criança foi liberta, hoje estuda normalmente, faz suas coisas como uma criança comum. Assim também hoje, a mãe e a filha vivem uma vida normal. E é por isso que Paulo diz em Efésios 6, versículo 11. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. No próximo vídeo, nos próximos ensinamentos, eu vou falar acerca sobre os territórios. Cada localidade são territórios no mundo espiritual. Principados têm o seu território, as potestades têm os seus territórios, as hostes espirituais têm os seus territórios. Então são divididos, irmãos. A libertação, como você nunca viu, é a introdução desse vídeo. Eu vou fazer uma sequência para que eu possa estar mostrando para vocês, não só no falar, mas na prática, o que verdadeiramente é uma batalha espiritual. Batalha espiritual, irmão, de alto nível. Só que é um assunto que o próprio povo de Deus desconhece.
ou muitos ignoram por medo, por falta de conhecimento. Porque na verdade, irmãos, para um altar, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, lidar com a libertação, com a batalha espiritual, o altar, o ministro, eles têm que estar com a sua vida 100% firmado na palavra, alinhado com a palavra. Porque se não tiver, irmão, o mal, ele humilha. Os espíritos imundos, eles denunciam aquelas pessoas que estão com seus pecados em oculto. Aquelas pessoas que pregam, que cantam, que fazem a obra, mas muitos deles, dentro deles mesmo, existe um mal regendo a vida daquela pessoa. E por muitos deles, por saber disso, eles não trabalham com libertação. São casos e casos. Tem homens de Deus que não trabalham com libertação, até mesmo por falta de conhecimento, até mesmo por falta de interesse. Conheço muitos homens de Deus, conheço muitos pastores assim, homens de Deus, irmãos, que são uma bênção, homens de Deus mesmo, que tem a sua vida firmada no altar, que tem a sua vida 100% alinhada com a palavra. Que eu tenho certeza que se esses homens abrissem a sua visão para o mundo espiritual, eles seriam armas letais para o reino de Deus. E é uma pena, irmãos, é uma pena quando você vê homens e mulheres de Deus que poderiam ser armas letais contra o inferno, não se interessar pela libertação. Mas a maioria que não trabalha com libertação, irmãos, são pessoas que verdadeiramente estão com seus pecados em ocultos. Eu sou o Obreiro Fábio. O tema dessa mensagem foi libertação, batalha espiritual. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like. Estou me programando, estou me organizando para poder fechar uma área só para membros e ali dar ensinamentos mais profundos e até mesmo conseguir revelar, mostrar os vídeos a qual tem aqui, para vocês verem como que é, na prática, uma batalha espiritual. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, que assim seja, e graças a Deus.